Jogo Aberto. Oferecimento. Unitom. Excelência em tomografia e ressonância magnética. E Certeza Consultoria Empresarial. Tenha certeza participando de suas decisões. Meus prezados telespectadores e minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Ainda não há medicação e tratamento eficazes e muito menos vacina para combater a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, que há quase meio ano assola o Brasil e o mundo, resultando na maior pandemia deste século, que vem lutando milhares de famílias em dezenas de países e provocando uma das mais graves recessões globais da história. É dentro dessa dramática realidade que a vida terá que continuar e que nos oferece, por enquanto, uma única alternativa: aprender a conviver com a circulação do vírus para podermos retomar nossos afazeres profissionais e nossas atividades sociais, respeitando as regras estabelecidas para a proteção da saúde de todos nós. Eis o desafio que está colocado diante das entidades que representam o setor produtivo e que já promovem ações para a retomada a reabertura dos negócios. Sair da quarentena e estimular a recuperação da economia, essencial para a sobrevivência das empresas e dos empregos, sem que isso aumente os riscos de uma expansão da doença. Para conversar sobre esse cenário extremamente complexo, convidei para a entrevista desse sábado um dos mais destacados líderes empresariais da região. Graduado em Economia e atuando há mais de 30 anos no movimento associativista e cooperativista, ele presidiu por 3 gestões o Conselho Superior da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu e hoje ocupa a vice-presidência da entidade. Tenho o imenso prazer de receber no Jogo Aberto deste sábado o empresário Danilo Vendrúsculo, presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento. Boa noite, Danilo. Boa noite. Obrigado por atender o meu convite, prazer revê-lo mais uma vez. Eu que agradeço, Caio. Danilo, vamos dividir a nossa conversa entre as 3 agendas em que você está diretamente envolvido. Começando pelo POD, que é o Programa Oeste em Desenvolvimento, que você preside até o final deste ano. POD é mais já do que um movimento, é uma entidade, né, oficialmente constituída, né? É um movimento articulado por diversos protagonistas do poder público, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada, visando unir esforços e criar sinergias em torno de projetos de grande envergadura, aquelas obras estruturantes de interesse comum da região. Danilo, antes da pandemia havia uma agenda e um cronograma de atividades previamente aprovadas para desenvolver ao longo deste ano de 2020. O que mudou nos projetos que estavam em andamento e quais são as prioridades para essa nova realidade? Veja bem, não mudou, nós continuamos com 6 eixos prioritários e nós elegemos eles por prioridade. A prioridade número 1, sanidade. Todos nós sabemos o principal ativo que o oeste do Paraná conta no ativo econômico é sanidade. Por causa do agronegócio. Por causa do agronegócio. E aí eu quero fazer uma relação, uma correlação com a sanidade dos humanos. Nós temos um controle sanitário nos animais melhor do que dos humanos. Olha a que ponto nós chegamos, Caio. E esse controle que nós temos no controle sanitário dos animais nos permitiu termos o certificado área livre de aftosa sem vacinação. Para esse os suínos, é o primeiro ano. Para os suínos. Todo. Em geral, o suíno, ele acaba interferindo também nas outras cadeias. Nas outras cadeias. Então, é o primeiro ano que nós não temos vacinação. Olha o resultado disso. Previa-se uma queda dessas proteínas no mercado interno de 10%. Houve a queda. Porém, ela foi suprida com 15% da demanda externa, onde nós passamos a exportar proteína animal, frango, suínos, para a Europa, países da Europa que até então não compravam. Então, a nossa prioridade número 1 é a sanidade dos animais, frangos, suínos, de modo geral, para que não haja uma epidemia, vamos dizer assim, na proteína animal. Então essa é a prioridade hoje? Essa é a prioridade número 1, é o que mais traz
renda de fora para dentro. E, por incrível que pareça, nós crescemos 15% no mercado externo, justamente porque o nosso produtor lá na ponta, ele tem esses cuidados. E o que se diz é que as barreiras alfandegárias e outros tipos de barreiras, até políticas, né? Elas são colocadas em segundo plano em relação às barreiras sanitárias no mundo, né? Isso é o que mais conta, né, para exportar. Exatamente. Nós, esse ano, estamos fazendo a coleta de todo o rebanho de amostragem e, até o momento, nós somos o país, inclusive Santa Catarina é o único que tem esse status área livre de aftosa sem vacinação. E que permite eles exportarem suínos há muito tempo para mercados onde o Paraná não atingia, né? Com sobrepreço até 15%. Então, olha o que vai lá para o produtor da ponta. Então, hoje, a nossa prioridade número 1 é a construção de barreiras sanitárias e o Conselhos de Sanidade que nós já temos instalados praticamente em todos os municípios. Então o Paraná já está declarado no final do ano, né, que ele será ainda área livre de aftosa sem vacina. 15 de outubro do ano passado, a ministra entregou o certificado reconhecido nacionalmente. Certo. Aí existe um organismo internacional, que é a OIE, que faz a certificação. Esse ano, até novembro, nós vamos conseguir o reconhecimento internacional. Danilo, outra agenda importante é a questão da infraestrutura e da logística, né? Tem a privatização aí na iminência da Ferroeste, né? Já caminhando a passos largos, né? Já está o governo federal, inclusive, assessorando o governo do Paraná. Perfeito. E vem aí o novo modelo de concessão do Anel de Integração, que são as rodovias que constituem pedagiadas, né, federais, que também ficarão na órbita do governo federal, né? Esta também é uma área com uma grande atenção do Programa Oeste de Desenvolvimento e da região toda, né? Essa é a prioridade número 2. Nós, até porque a infraestrutura, infelizmente, nossa, ela é precária. Nós somos reféns praticamente de um modal, que é o rodoviário. O ferroviário, as pessoas falam, não, nós temos trem vindo a Cascavel. Mas exportamos apenas para Paranaguá, levamos em torno de 600 mil toneladas. Nós precisamos fazer com que a ferrovia, a Ferroeste, ela transporte em torno de 6 a 7 milhões de toneladas. 10 vezes mais. 10 vezes mais, e que ela possa ir até Guaíra e Foz do Iguaçu para trazer a produção do Mato Grosso do Sul e a produção do Paraguai. Com isso, nós voltamos a ter Paranaguá como o maior porto de exportação de grãos. De que forma o POD está olhando a questão agora das licitações nessa área do Anel de Integração? Boa pergunta, Caio. Nós estamos trabalhando os dois modais simultaneamente. O novo modelo do contrato de pedágio, que terá que ser entregue a modelagem até o final do mês que vem, com uma previsão entre 40% e 50% de redução do atual valor do pedágio. Nós só estamos negociando a questão de outorga, se vai ter ou não vai ter. Essa outorga já está acertado, se ela tiver, ela vai ficar para o estado do Paraná. Seria, no caso, quem disputar e ganhar pagaria um valor, né, pela outorga, e o dinheiro ficaria no estado do Paraná. Iria para um fundo que o governo usaria para as estradas que não são pedagiadas. Então, mas o mais importante disso, Caio, é que nós estamos trabalhando para ter uma redução entre 40% e 50%. A questão da ferrovia já foi lançado o EVTEA. Só um minutinho, Danilo, e aí contemplando, evidentemente, mesmo com essa redução do pedágio, as obras extremamente necessárias, duplicações, terceira pista. Veja bem, Trevo de Cascavel 100% certo, que já faz parte, inclusive, daquele acordo de leniência. Né? Alguns complementos da terceira faixa até Guarapuava. A redução do pedágio que nós já temos, que foi daquele acordo de leniência. E aí, com isso, Caio, nós já teremos contemplado a duplicação até Paranaguá. Então, nós teremos um modal rodoviário com pedágio mais barato, indo até Paranaguá com pista dupla. Por outro lado, nós passaremos a ter o ferroviário com transit time
totalmente diferente do que é hoje, com uma capacidade extremamente superior ao que é hoje, porque o governo federal está olhando esse modal ferroviário, contemplando o oeste do Paraná, e nós estamos trazendo o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Por que isso? Para fazer com que essa via seja extremamente viável para quem for o vencedor dessa licitação. Então, nós passaremos a ter 2 modais. Com isso, nós teremos uma tarifa menor para chegar até o Porto de Paranaguá, para levar a nossa produção e também suprir. E aí, no caso, com preço mais competitivo para o mercado externo. Exatamente. Né? Frete mais barato, você consegue competir melhor hoje nos nós mercados somos do exterior. Extremamente competitivos da porteira para dentro. Sim. Porque aquele frango que está sendo produzido lá para o produtor aqui do oeste, ele vai lá na prateleira no Japão, na Europa. E ali, nesse preço que vai na prateleira, está embutido o maior custo do Brasil para escoamento de produção, que é o nosso, durante 25 anos. Então, isso tudo, o Caio, nós, as cooperativas, das 10 maiores cooperativas do Brasil, 5 estão no nosso território. Essas cooperativas, 7 delas que estão aqui, vão faturar mais de 30 bilhões de reais esse ano. E elas fizeram esses investimentos aqui e nós precisamos fazer com que venha novos negócios para cá. Não virá novos negócios se nós não tivermos a capacidade de oferecer um custo logístico menor para que as empresas se instalem aqui. Tomar lugar de quem está? Não. Mas complementar. Hoje, grande parte de produtos e serviços, depois nós vamos falar sobre o Oeste e Compra Oeste, eles vêm de fora. Nós precisamos fazer com que o custo logístico caia e aí a gente tenha um crescimento real e pujante como nós já temos. Danilo, nós vamos a um rápido intervalo comercial e para fechar esse assunto do Programa Oeste de Desenvolvimento, quando a gente retornar, eu quero conversar sobre a questão do plano energético, que muito pouca gente sabe. Nós temos uma grande capacidade eficiente de geração de energia. O Brasil tem energia, não vou dizer sobrando, mas é um país bem servido de energia elétrica. Está sobrando energia na geração. Pois é, na geração. Exatamente. O nosso problema é distribuição e qualidade também de transmissão, né? Exatamente. Nós já voltamos. Até já. Estou recebendo nos estúdios da TV Tarobá, no Jogo Aberto deste sábado, o empresário Danilo Vendrúsculo, presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento. Danilo, fechamos o bloco anterior deixando no ar a questão do plano energético do Oeste, que é uma das outras bandeiras, né? Uma das prioridades também das obras estruturantes do POD. Pouca gente sabe, eu até mencionava, que nós temos graves problemas, né, de distribuição e falta de energia elétrica na área rural. Nós temos geração sobrando energia em termos até nacionais, né? Temos uma Itaipu gigante aqui do nosso lado, outras usinas no Brasil inteiro, mas a qualidade da transmissão ela é muito ruim, né, na área rural, né, com irregularidade no fornecimento, muitas quedas, trazendo enormes prejuízos, inclusive, para as granjas que criam, né, aves, entre outras atividades. Além disso, também não há uma boa distribuição, né, Danilo? De que maneira o POD está atuando nessa área? Bom, o maior problema do setor produtivo hoje de proteína animal é esse problema da energia. É o maior problema. Esse é o problema número 1. Ele tem as seguintes consequências. Primeiro, a alta mortalidade de frangos suínos pela oscilação da energia. Por que nós temos oscilação? Porque falta subestações para fazer com que a energia chegue com qualidade lá na ponta. Tá? Segundo ponto, essas oscilações, elas têm levado a esses prejuízos que nós já tabulamos levamos para o governo estadual e estamos trabalhando no sentido de corrigir isso. A questão da rede é uma rede antiga, né? Ela precisa ser substituída. Está ali o Paraná, né? Trifásico, ela precisa ser modernizada. Então, nós estamos trabalhando em 2 pontas. Melhoria da rede
e construções de subestação. E isso, o que tem atrapalhado? Grande mortalidade de animais e perda de, eu diria assim, de competitividade. E isso faz com que o produtor ele tenha esse custo elevado hoje em função de um problema que é do governo atender nós. Quer dizer, temos energia sobrando, né, disponível, que não está chegando lá na ponta, né? E temos muito, Caio, nós temos muitos investimentos represados na ponta. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. A LAR tem um vice-presidente da LAR que tem todo o projeto pronto para a instalação de mais 5 aviários. Mas não consegue porque a energia não chega lá na ponta. É uma coisa, até um paradoxo, né? Um Estado que é líder do agronegócio, líder em produção agrícola, produção de proteína animal, né? O maior exportador de frango do Brasil, e tem usinas, né? E sempre foi um Estado exemplar em matéria de geração e produção de energia elétrica e não está atendendo essa demanda, né? Não temos por energia falta de investimentos ao longo desses anos. Exatamente. Danilo, bom, vamos falar agora do projeto Oeste Compra Oeste, que é essa outra agenda em que você está envolvido, né? Esse sim é um programa de ações específicas, né, para ajudar empresas da região a sair da crise gerada pela paralisação das atividades econômicas com as medidas de quarentena por causa do novo coronavírus. Como é que vai funcionar esse projeto Oeste Compra Oeste? Bom, nós contamos com a grande parceria do SEBRAE, que é extraordinário nesse tipo de projeto. Estamos com a MOP junto à Cassiopar. Ou seja, o programa Oeste Compra Oeste, ele tem a sua primeira missão fazer com que as empresas, as pessoas, comprem de empresas do Oeste do Paraná. Mais especificamente dentro do seu próprio município. Então, quem aderir ao programa, ele pode aderir lá ao seu município para comprar lá no seu município. Isso vai levar ao quê? O objetivo disso é fazer com que as empresas, de modo geral, do Oeste se qualifiquem, treine seu pessoal e atenda melhor o seu pessoal. E faz com que esse oestino, vamos dizer assim, ele não vá comprar fora ou comprar Quais são os atores envolvidos nesse programa? Os atores são, principalmente, as associações comerciais, a MOP, que é de todos os municípios. Associação dos municípios, né? As prefeituras dos municípios, as prefeituras. Nós fizemos uma reunião e já fizemos um evento com todos os procuradores dos municípios no sentido de facilitar a lei para que essas prefeituras comprem de empresas, principalmente das pequenas. Então, isso faz com que a gente passe a se abastecer no oeste do Paraná. O SEBRAE também está envolvido, né? O SEBRAE é o grande articulador desse projeto todo. Vou te dar um número, Caio. As cooperativas hoje, elas buscam muito produto, subprodutos e serviços fora. A Itaipu do mesmo jeito. Né? Insumos para a produção, né? O Bioparque fez uma tabulação, eles têm 20 subprodutos que poderiam ser desenvolvidos aqui no Oeste. Produtos que são feitos na China, parece, né? Na China e na Índia, né? E que eles muito bem poderiam ser feitos aqui no Oeste. Como que nós precisamos resolver isso? Nós precisamos que as universidades criem cursos técnicos e, enfim, no sentido de qualificar as pessoas para que nós possamos desenvolver esses produtos aqui no Oeste e atender o Oeste e crescer. Nós temos um espaço muito grande, Caio, para crescer. Agora, nós temos aí, né, Danilo, 2 desafios, né? Que seria, então, no caso, substituição de importações, né? E aí temos esses polos, né, de avançados, de alta tecnologia. Você citou um exemplo, que o Bioparque de Toledo, né, que vem crescendo extraordinariamente bem, né, estruturado, com empresas de ponta, de inovação. E tem o desafio também, e isso me parece que demora um pouco, mas vai acontecer. E agora tem outro desafio, que são as compras online, né, de grandes corporações. O consumidor que já vinha fazendo essa compra, né, a compra online, via internet, através de aplicativos, vinha crescendo aceleradamente no Brasil e no mundo. Mas agora, com a pandemia, com as pessoas em casa, as pessoas que até nem conheciam muito a tecnologia aderiram, né?
Esse me parece ser um grande obstáculo a ser vencido pelas empresas locais, ter produtos bons, de qualidade e com preço competitivo, né? Perfeito, Caio. Uma excelente pergunta. Nós temos empresas preparadas para isso. A grande maioria, principalmente as pequenas, não estão preparadas para isso. E há uma estatística feita pelo Sebrae que as pequenas, principalmente as pequenas empresas e muitas médias, só batem a porta do Sebrae pedindo ajuda em momentos de crise, como esse. Sim. Né? Então, o programa Oeste Compra Oeste, nós pretendemos lançar esse. Ele tem começo, mas não tem fim. É nós conseguirmos... É um programa permanente. Permanente. É qualificar o nosso empreendedor, o nosso pequeno, médio e grande empresário e fazer com que ele realmente se qualifique. Porque o mundo vai ser diferente depois dessa pandemia. Sim. Não é só o Oeste, é o mundo todo, porque essa pandemia pegou o mundo todo. E nós hoje temos uma organização da sociedade que vai nos permitir que a gente saia na frente. Eu não tenho dúvida disso. Danilo, para fechar a nossa conversa, e a gente fez um bate-papo bem corrido aqui, porque são temas extraordinários, super importantes, cada um deles demandaria 2 programas desse tipo praticamente. Vamos fechar olhando agora para o Acelera Foz, que é o programa lá de recuperação da economia de Foz, mas mais do que recuperação. Na verdade, o objetivo do Acelera Foz, pelo que eu li, é, na verdade, dar uma nova dimensão para Foz do Iguaçu, transformar a cidade num polo logístico, mais do que até, ou tanto quanto o polo turístico que já é hoje, né? Quais são os eixos mais importantes desse programa? Foz, até então, ele sempre foi tratado como final de linha, né? E Foz tem 2 grandes vocações, o turismo e a logística, né? Na logística, nós estamos construindo um grande hub logístico, contemplando modal hidroviário, num Porto Seco, o novo Porto Seco, rodoviário e ferroviário, ou seja, os 3 modais num ambiente que é o novo Porto Seco. A segunda ponte, né, entre o Paraguai Exatamente. e o Brasil, que vai ser uma ponte rodoferroviária, né? Não, ela é rodoviária. Só rodoviária. Exatamente. Então, esse Porto Seco, ele vai ligar a segunda ponte, que é para atender cargas, tá? Que é principalmente, inclusive, eu falava isso no intervalo, trazer milho do Paraguai para abastecer as cooperativas, o setor produtivo aqui do oeste do Paraná, sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina. E aí nós vamos separar por definitivo o corredor logístico do corredor turístico. Hoje você vai a Foz do Iguaçu, vai para a Avenida das Cataratas, você disputa o trânsito com caminhões velhos, sem condições de andar, e isso nós vamos fazer com que esses corredores sejam separados. E você vai a Foz e você vai ter aí um espaço mais harmonizado. E já tem a ligação também para a segunda ponte, que já é uma rodovia que vai sair, né, passa por fora, né, de Foz do Iguaçu. Exato. Uma ligação exclusiva, na verdade, é uma via bem moderna, né, duplicada, né? Ela vai ser uma via que vai conectar... Sai da BR-277. Vai ligar a 277 e vai ligar ao novo Porto Seco. Novo Porto Seco. Ou seja, o que é carga, ela vai ter o seu fluxo normal. E quem for para turismo, onde é a primeira ponte, a Ponte da Amizade, ela vai ser só para turismo. A Avenida das Cataratas só para turismo, não vai mais ter caminhão circulando. Aliás, sobre a rodovia das Cataratas, essa semana foi anunciado, né, definitivamente, parece que a Itaipu vai bancar a duplicação dela, né? A duplicação do acesso do aeroporto já está em obras. Certo. E a duplicação até o parque, ela está sendo licitada, nós vamos ter, como em novembro, nós vamos licitar, vai ser licitado a nova concessão para o parque. Agora, é importante fazer um destaque aqui, nesse finalzinho de entrevista, né, Danilo, para a Itaipu Binacional, né, que está fazendo um investimento, 1 bilhão e 200 milhões de reais em Exato. obras de infraestrutura ali nessa região de Foz do Iguaçu e mesmo outros municípios aqui da região. Eu diria assim, a Itaipu ela vem com uma visão estadista, porque essas obras, Caio, de 1 bilhão e 200 são obras que o Brasil vai sentir, que nós temos que Importantes trazer... para o país, né? Para o país, para o mundo, nós temos que trazer gente para cá, para consumir, as pessoas que forem até Foz
possam vir a Cascavel, ver o agronegócio, ver o show rural. Enfim, olha o que nós temos para vender para o mundo. Então, Foz do Iguaçu, com essas obras que a Itaipu está fazendo, Foz do Iguaçu, daqui 5 anos, será uma outra Foz do Iguaçu que vai trazer muita riqueza para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. Isso não tenho dúvida. Principalmente para o nosso oeste do Paraná. Principalmente Danilo, para o nosso oeste. 1 minuto para 2 perguntas. Tem um desafio aí também, hoje a palavra desafio é mais do que nunca está em voga, né, diante de tudo que estamos vivendo, que é atrair os turistas agora de volta para Foz do Iguaçu. Né? Os destinos turísticos foram os mais abalados, o setor mais abalado no mundo pela pandemia. Né? As viagens pararam, as pessoas com medo de viajar, enfim, Foz do Iguaçu já reabriu, né? Boa parte dos hotéis, seguindo vários protocolos, né, de segurança, já está funcionando a cidade. Ela já está funcionando, ainda temos um alto risco, né, mas todos os protocolos estão sendo seguidos. Mas eu vejo o turismo de Foz uma recuperação a partir do ano que vem. Infelizmente, esse ano ele será beneficiado porque as pessoas deixarão de viajar mais para o exterior, até por causa dos riscos e do custo do dólar, e eu acho que o turismo interno vai ser muito incentivado. Essa vai ser a nossa grande mola propulsora de Foz. Por fim, como você vê o mundo rapidamente agora, após o fim da pandemia, e mesmo agora, quando tudo indica que seguiremos enfrentando ainda esse problema por muito tempo, na sua percepção, como é que será esse novo normal? Você já falou um pouquinho no programa que o mundo vai mudar, mas só algo assim que você considera que será extremamente diferente? O novo normal nos coloca no centro desse mundo, que nós somos os produtores de proteína animal, vegetal, e que ela vai ser um dos produtos mais valorizados nesse novo mundo pós-pandemia. E nós estamos no oeste. E nós vamos sair na frente. Seremos protagonistas dessas mudanças. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tive o prazer de receber no Jogo Aberto deste sábado o empresário de Foz do Iguaçu, Danilo Vendrúsculo, uma das grandes lideranças do setor produtivo do Oeste do Paraná, presidente do programa Oeste do Paraná, que conversou conosco aqui a respeito desses temas importantíssimos para o desenvolvimento da região e do Paraná e do Brasil. Boa noite, Danilo. Obrigado. Boa noite a todos. Até o próximo sábado.